Se conquistar outros planetas fosse fácil, já teríamos colônias em Marte e estações orbitais em Júpiter, certo? Mas a realidade é bem diferente. Apesar dos avanços tecnológicos, cada tentativa de explorar o espaço esbarra em desafios quase inimagináveis. Temperaturas extremas, distâncias absurdas, radiação mortal e a necessidade de combustível em quantidades colossais fazem com que até mesmo pousar em um planeta vizinho seja uma façanha impressionante. Se você acha que enviar humanos a Marte será como repetir as missões Apollo, está enganado. A diferença entre pousar na Lua e sobreviver em outro planeta é tão grande quanto comparar um salto de trampolim com um mergulho nas profundezas do oceano. E se eu te dissesse que Mercúrio, apesar de ser o planeta mais próximo do Sol, pode esconder gelo? Ou que uma das luas de Saturno tem rios e lagos, mas de metano? A verdade é que o universo é muito mais bizarro do que imaginamos, e os obstáculos para explorá-lo são igualmente impressionantes. As naves precisam viajar por anos para chegar ao destino, lidar com forças gravitacionais brutais e resistir a condições extremas sem um único erro. Qualquer falha pode significar bilhões de dólares perdidos, ou pior, vidas humanas. Mas então, se tudo é tão complicado, como conseguimos explorar o espaço? Quais são as estratégias para vencer esses desafios? Neste vídeo, vamos mergulhar nos maiores obstáculos da exploração espacial e entender por que sair da Terra ainda é uma das missões mais difíceis da humanidade. Explorar Mercúrio é como tentar pousar um drone no meio de uma fogueira gigante. O planeta, apesar de ser o segundo mais próximo da Terra, desafia qualquer tentativa de visita devido às suas temperaturas absurdas. De dia, a superfície pode chegar a 430 graus Celsius, calor suficiente para derreter chumbo. Mas, ironicamente, à noite, a temperatura despenca para 180 graus negativos, tornando o ambiente um pesadelo térmico para qualquer sonda ou espaçonave. Além disso, Mercúrio está perigosamente próximo ao Sol, o que torna sua atração gravitacional uma verdadeira armadilha. Qualquer nave que se aproxime precisa desacelerar drasticamente, o que exige um planejamento de combustível muito mais complexo do que em qualquer outra missão. Para complicar ainda mais, Mercúrio não tem uma atmosfera densa como a da Terra ou mesmo de Marte, o que significa que não há um freio natural para ajudar na desaceleração. Em outros planetas, os engenheiros espaciais podem usar a resistência atmosférica para reduzir a velocidade de uma nave. Pense no paraquedas de um carro de corrida freando em alta velocidade. Mas em Mercúrio, a única opção é gastar uma quantidade gigantesca de combustível para desacelerar no momento certo. Se errar o cálculo, a nave pode simplesmente passar direto e ser puxada pelo Sol, como um carro sem freio descendo uma ladeira íngreme. Mesmo com todos esses desafios, os cientistas continuam tentando decifrar os mistérios desse planeta extremo. Afinal, entender Mercúrio é essencial para compreender melhor a formação do Sistema Solar e até prever o futuro da Terra. Mas antes de conseguirmos respostas, temos que lidar com outra questão interessante: a real distância entre os planetas e como isso influencia nossas explorações espaciais. Quando se fala em planetas vizinhos, a maioria das pessoas imagina Marte como o mais próximo da Terra. Afinal, ele é o queridinho das explorações e dos filmes de ficção científica. Mas, na prática, Vênus é o planeta que mais se aproxima de nós, seguido por Mercúrio. Marte, por outro lado,
passa boa parte do tempo em uma órbita mais distante, tornando-se um vizinho menos acessível do que se pensa. Essa confusão acontece porque, em alguns momentos, Marte e Terra estão relativamente próximos, mas na maior parte do tempo, ele fica do outro lado do Sol, bem mais distante do que Vênus. Essa proximidade faz de Vênus um alvo tentador para exploração, apesar de sua atmosfera infernal. Enquanto Marte tem uma temperatura relativamente suportável, Vênus é um verdadeiro forno, com temperaturas que chegam a 475 graus Celsius, pressão esmagadora e chuvas de ácido sulfúrico. Ainda assim, muitas missões foram enviadas para lá, e algumas até conseguiram pousar na superfície, ainda que tenham sido esmagadas em poucas horas. Comparado a isso, Mercúrio, com toda a sua proximidade do Sol, tem até um clima mais amigável em certos aspectos, já que pelo menos não tem uma atmosfera assassina como a de Vênus. Isso levanta uma questão interessante. Por que Mercúrio demorou tanto para ser explorado, se é até mais fácil de entender do que Vênus? Enquanto Marte e Vênus recebiam visitas desde a década de 1960, Mercúrio permaneceu um mistério até bem mais tarde. Se Vênus e Marte foram explorados já na década de 1960, por que Mercúrio ficou para trás? A resposta é simples. Ele é um alvo extremamente complicado. Enquanto Vênus e Marte possuem atmosferas que ajudam a desacelerar as naves, Mercúrio exige uma precisão absurda no cálculo da trajetória. Para piorar, ele está tão perto do Sol que qualquer erro pode transformar uma missão em um tiro no escuro. E como se não bastasse, o calor intenso gera riscos imensos para equipamentos eletrônicos. Tudo isso fez com que Mercúrio fosse deixado de lado por muito tempo, até que a NASA decidiu encarar o desafio. A primeira espaçonave a visitá-lo foi a Mariner 10, em 1974. Mas essa missão teve um problema. A nave só conseguiu tirar fotos de um lado do planeta, deixando metade de Mercúrio envolto em mistério. Foram precisos mais 30 anos até que outra missão fosse enviada. Em 2004, a NASA lançou a sonda Messenger, que levou 7 anos para finalmente chegar ao planeta. Dessa vez, a missão conseguiu mapear Mercúrio por completo e revelou informações chocantes sobre sua composição e até a possível presença de gelo nos polos, algo impensável para um planeta tão quente. Isso mostra como o tempo e a tecnologia fazem toda a diferença na exploração espacial. Se na década de 1970 só conseguimos ver metade do planeta, em 2011 conseguimos estudar Mercúrio detalhadamente. Mas mesmo com os avanços tecnológicos, os desafios do calor e da velocidade das naves ainda são enormes. Se pousar em Marte já é complicado, imagine tentar explorar um planeta onde os circuitos queimam antes mesmo de chegarem ao solo. Esse é o problema com Mercúrio. O calor absurdo gerado pela proximidade com o Sol desafia qualquer tecnologia que tentamos enviar para lá. Uma sonda que se aventure nesse território precisa ser equipada com escudos térmicos extremamente resistentes, ou então seus componentes eletrônicos derreteriam rapidamente. Além disso, como não há atmosfera significativa para dissipar o calor, qualquer objeto que aterrisse ali precisa lidar com temperaturas que variam do inferno ao congelador em questão de horas. Mas não é só o calor que complica a da exploração. A velocidade também é um grande problema. Como Mercúrio está tão perto do Sol, as espaçonaves acabam acelerando muito ao entrar em sua órbita.
Para ter uma ideia, uma nave enviada para Mercúrio pode atingir velocidades muito superiores às de uma missão para Marte. Isso significa que, sem uma estratégia bem definida, qualquer tentativa de entrar em órbita ou pousar pode acabar virando um desastre. Em vez de se acomodar suavemente ao redor do planeta, a espaçonave pode simplesmente ser puxada pela gravidade do Sol e desaparecer no vazio espacial. Diante desses desafios, os cientistas tiveram que pensar em novas formas de reduzir a velocidade das sondas sem gastar combustível em excesso. E foi aí que um trajeto revolucionário foi criado, um caminho que faria a nave dar várias voltas ao redor do Sol antes de finalmente ser capturada por Mercúrio. Viajar até Mercúrio não é só uma questão de velocidade, é uma verdadeira maratona de paciência e estratégia. O problema é que, se uma nave simplesmente apontasse direto para o planeta, a gravidade do Sol a puxaria com força, acelerando-a a velocidades absurdas. Para contornar isso sem gastar combustível em excesso, o cientista Chen Wan-Yen desenvolveu, em 1985, uma rota engenhosa. Em vez de seguir em linha reta, a nave faria um percurso altamente calculado, passando várias vezes pelo Sol e por outros planetas para gradualmente reduzir sua velocidade. Essa estratégia funciona como se alguém tentasse frear um carro sem pisar no pedal de freio, usando apenas curvas bem planejadas para reduzir a velocidade de forma natural. No caso da missão Messenger, a nave teve que dar 15 voltas ao redor do Sol antes de finalmente ser capturada pela gravidade de Mercúrio. Isso levou anos, mas foi a única maneira eficiente de garantir que a espaçonave chegasse ao destino sem precisar carregar toneladas de combustível extras. Afinal, lançar um foguete com combustível suficiente para uma frenagem direta seria praticamente impossível. Ele precisaria ser muito maior do que qualquer veículo já enviado ao espaço. Esse método de usar a gravidade para ajustar a trajetória não foi útil apenas para Mercúrio. Ele também se tornou essencial para explorar outros planetas e até mesmo o espaço interestelar. Com a Messenger seguindo esse caminho elaborado, a NASA finalmente conseguiu seu primeiro estudo completo de Mercúrio. Depois de uma jornada de 7 anos e um percurso cheio de voltas ao redor do Sol, a missão Messenger finalmente chegou a Mercúrio em 2011. E valeu a pena esperar. Durante 4 anos, essa pequena sonda coletou dados valiosos sobre o planeta, revelando um mundo muito mais complexo do que se imaginava. Um dos achados mais surpreendentes foi a detecção de gelo nos polos de Mercúrio, algo que parecia impossível para um planeta que enfrenta temperaturas tão extremas. O segredo? Algumas crateras profundas nunca recebem luz solar, criando bolsões de frio capazes de preservar água congelada por bilhões de anos. Além disso, a Messenger ajudou a desvendar um mistério sobre a composição de Mercúrio. Ao contrário do que se pensava, sua crosta é cheia de elementos voláteis, o que indica que o planeta pode ter uma história muito diferente daquela que os cientistas imaginavam. Suas imagens também revelaram detalhes impressionantes de sua superfície cheia de falhas gigantes, causadas pela contração do núcleo metálico à medida que esfria. Isso significa que Mercúrio está encolhendo, literalmente. Em 2015, com seu combustível no fim, a Messenger foi programada para uma última missão, um mergulho fatal na superfície de Mercúrio. Seu impacto final deixou uma marca no planeta,
encerrando uma jornada que mudou nossa visão sobre ele. Mas enquanto Mercúrio se revelou cheio de segredos, a humanidade continua sonhando com um outro destino bem mais ambicioso: Marte, o planeta que muitos acreditam ser o mais viável para a colonização humana. Marte pode ser o planeta mais promissor para a colonização humana, mas transformar essa ideia em realidade é uma tarefa gigantesca. Para começar, qualquer missão tripulada até lá exigiria uma viagem de 914 dias, ou seja, quase 3 anos fora da Terra. Isso significa que os astronautas precisariam sobreviver em um ambiente extremamente hostil por um período muito maior do que qualquer outra missão já realizada. Além disso, seria necessário carregar centenas de toneladas de suprimentos, combustível e equipamentos, tornando a logística um dos maiores desafios da história da exploração espacial. Outro grande problema é a exposição à radiação. Diferente da Terra, que tem um campo magnético protetor, Marte não oferece nenhuma barreira contra a radiação cósmica e solar. Durante a viagem, e especialmente na superfície do planeta, os astronautas estariam constantemente bombardeados por níveis perigosos de radiação. Sem uma solução eficiente para esse problema, a longo prazo, uma missão poderia causar danos severos à saúde dos tripulantes. Algumas ideias incluem a construção de abrigos subterrâneos ou o uso de materiais especiais para bloquear a radiação, mas ainda não há uma resposta definitiva. E como se isso não bastasse, há outro obstáculo crítico: trazer a tripulação de volta. Se pousar em Marte já é complicado, decolar de lá e voltar para a Terra é um desafio ainda maior. Os foguetes precisariam ser montados e abastecidos diretamente no planeta, o que exige tecnologias que ainda não foram testadas. Comparado a isso, as missões Apollo para a Lua parecem brincadeira de criança. Quando pensamos na exploração espacial, é fácil imaginar que ir a Marte seja apenas uma versão ampliada das missões Apollo. Mas a realidade é bem diferente. A missão Apollo 17, a última a pousar na Lua, usou um foguete de 3.000 toneladas para levar astronautas em uma viagem de apenas 12 dias. Agora, tente imaginar o que seria necessário para enviar humanos a Marte, onde a viagem dura quase 3 anos. A quantidade de combustível, suprimentos e equipamentos precisaria ser pelo menos 10 vezes maior, tornando essa empreitada extremamente complexa e cara. Além disso, as missões Apollo foram projetadas para estadias curtas na Lua. Os astronautas passavam apenas alguns dias na superfície antes de retornarem. Já uma missão a Marte exigiria uma estadia muito mais longa, porque não é possível simplesmente voltar para casa a qualquer momento. Devido à posição dos planetas, as janelas de retorno ocorrem apenas a cada 2 anos. Isso significa que os astronautas precisariam sobreviver no planeta por um longo período, o que exige uma infraestrutura de suporte completamente diferente daquela usada na Lua. E, claro, há o problema do lançamento. Na Lua, a baixa gravidade permitiu que um pequeno módulo decolasse sem grandes dificuldades. Em Marte, onde a gravidade é mais forte, o foguete de retorno precisaria ser muito mais potente, exigindo que fosse construído e abastecido diretamente no planeta. Tudo isso mostra que, embora a humanidade já tenha pisado em outro mundo, chegar e voltar de Marte será um desafio de um nível completamente novo. Se Marte já é um desafio colossal,
Explorar Júpiter e os planetas gigantes do Sistema Solar é praticamente entrar em um território alienígena. A primeira barreira é a entrada na atmosfera. Enquanto planetas rochosos como a Terra e Marte possuem superfícies sólidas, Júpiter é um gigante gasoso sem um solo definido. Qualquer sonda que tente se aprofundar em sua atmosfera enfrentará uma pressão esmagadora e temperaturas extremas, sendo destruída antes de alcançar qualquer ponto estável. A única missão que tentou penetrar na atmosfera joviana foi a sonda Galileu, em 1995, e ela não sobreviveu por muito tempo. Outro grande problema é a radiação. Júpiter tem um campo magnético tão forte que cria um ambiente incrivelmente hostil para qualquer equipamento eletrônico. As doses de radiação ao redor do planeta são milhares de vezes mais intensas do que as da Terra, podendo fritar circuitos rapidamente. Para evitar danos, a sonda Juno, que atualmente estuda o planeta, precisou ser equipada com um cofre de titânio para proteger seus sistemas mais sensíveis. Mesmo assim, sua missão tem um tempo de vida limitado antes que a radiação a torne inutilizável. Mas a verdadeira esperança para a exploração de Júpiter não está no próprio planeta, e sim em suas luas. Europa, uma de suas maiores luas, possui um oceano subterrâneo que pode abrigar formas de vida. As futuras missões estarão focadas exatamente nisso, procurar sinais de vida extraterrestre. E se Júpiter já possui esses mistérios, imagine o que Saturno e sua lua Titã podem esconder. Se existe um lugar no Sistema Solar que parece saído diretamente de um filme de ficção científica, esse lugar é Titã, a maior lua de Saturno. Diferente da maioria das luas, Titã tem uma atmosfera densa, rica em nitrogênio, e um clima estranho, onde chove metano líquido e rios correm por sua superfície. A missão Cassini-Huygens, lançada em 2004, revelou paisagens que lembram a Terra, mas com um toque alienígena. Lagos, dunas e montanhas foram registrados, tornando Titã um dos lugares mais intrigantes já explorados. O mais impressionante é que, apesar das temperaturas congelantes de 180 graus negativos, Titã pode ter os ingredientes necessários para formas de vida exóticas. A sonda Huygens, que pousou lá em 2005, enviou imagens de um solo misterioso, repleto de compostos orgânicos. Alguns cientistas acreditam que, no subsolo, pode existir um oceano de água líquida sob a crosta de gelo, aumentando ainda mais as chances de encontrar algo vivo por lá. Se há um lugar no Sistema Solar onde vida pode ter evoluído fora da Terra, Titã está entre os principais candidatos. Mas explorar Titã não é simples. O ambiente extremo exige tecnologias avançadas, e qualquer missão precisa sobreviver ao frio intenso e às condições atmosféricas peculiares. A NASA já planeja um drone chamado Dragonfly, que sobrevoará a Lua para estudar sua superfície com mais detalhes. Mas enquanto Titã guarda seus mistérios, Urano e Netuno continuam sendo os planetas mais esquecidos da exploração espacial. Urano e Netuno são os grandes esquecidos da exploração espacial. Enquanto Marte, Júpiter e Saturno receberam várias missões ao longo das décadas, os gigantes de gelo foram visitados apenas uma vez, pela sonda Voyager 2, nos anos de 1986 e 1989. Desde então, nada mais foi enviado para estudá-los de perto. Isso acontece porque eles estão extremamente distantes, tornando qualquer missão longa, cara e complexa. Para se ter uma ideia,
uma espaçonave levaria mais de 10 anos para chegar até esses planetas, mesmo usando um caminho otimizado. Ainda assim, Urano e Netuno guardam segredos fascinantes. Eles possuem ventos incrivelmente rápidos, chegando a mais de 2.000 km por hora, e suas atmosferas contêm compostos que dão a eles suas cores azuladas. Netuno, em particular, tem uma das luas mais intrigantes do Sistema Solar, Tritão. Ao contrário das outras luas do planeta, Tritão orbita em sentido oposto, sugerindo que ele pode ter sido um objeto capturado do espaço profundo. Além disso, há indícios de que ele esconde um oceano subterrâneo, o que desperta o interesse da NASA em priorizar uma futura missão para estudá-lo mais de perto. Com isso, o foco das próximas décadas pode finalmente se voltar para esses gigantes esquecidos. Mas se alcançar Netuno já é um desafio, imagine tentar viajar até fora do Sistema Solar. A humanidade já enviou naves para além dos nossos planetas, mas a verdadeira viagem interestelar ainda está nos primeiros passos. Sair do Sistema Solar é um desafio completamente diferente de tudo o que já enfrentamos. Para se ter uma ideia, a nave mais rápida já construída pela humanidade, a Voyager 1, que viaja a mais de 60.000 km por hora, levaria 76.000 anos para chegar até Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sol. Esse número deixa claro o problema: com a tecnologia atual, qualquer viagem interestelar levaria um tempo absurdo, muito maior do que a escala de uma vida humana. Se quisermos alcançar outro sistema estelar, precisamos de algo muito mais veloz. Uma das ideias mais promissoras para isso é o uso de velas a laser. O projeto Breakthrough Starshot, por exemplo, propõe o uso de uma frota de pequenas naves equipadas com velas reflexivas, que seriam impulsionadas por lasers poderosos disparados da Terra. Essas naves poderiam atingir 20% da velocidade da luz, reduzindo o tempo de viagem até Próxima Centauri para cerca de 40 anos. Isso ainda é um prazo longo, mas pela primeira vez coloca a exploração interestelar dentro do nosso alcance em uma única geração. Se essa tecnologia for bem-sucedida, poderemos obter as primeiras imagens detalhadas de um exoplaneta em outro sistema estelar. Próxima Centauri B, um planeta localizado na zona habitável de sua estrela, pode até ter condições para a vida. Mas até lá, nossa prioridade ainda é explorar melhor os planetas do nosso próprio sistema solar. Afinal, antes de cruzarmos as estrelas, ainda há muito a ser descoberto no nosso quintal cósmico. Agora que você entende o quão desafiadora é a exploração espacial, pare e pense. Se já é difícil enviar sondas para outros planetas, imagine o que seria transportar seres humanos e garantir sua sobrevivência. A cada missão, estamos um passo mais perto de expandir nossas fronteiras, mas ainda há muito a ser feito. Os desafios vão desde desenvolver tecnologias para resistir a condições extremas, até encontrar maneiras de viajar mais rápido, sem depender de toneladas de combustível. A pergunta é: será que vamos conseguir? Será que vamos... E se um dia pudermos colonizar Marte ou explorar luas distantes em busca de vida, você acha que será algo acessível para qualquer pessoa ou apenas para um seleto grupo? O que será que vamos descobrir primeiro? Vida fora da Terra ou uma nova forma de viajar entre as estrelas? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão ainda está só começando.
Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre os mistérios do universo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma curiosidade fascinante sobre o espaço e o futuro da exploração interplanetária.